boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte e hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo na Globo. É depois de Terra e Paixão. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Já a gente vai falar desse que é o 5º ano seguido de mata-mata entre Flamengo e Atlético na competição, né? Mas antes, a grande notícia do momento. Daqui a pouco, o Fernando Diniz vai ser apresentado como novo técnico interino da seleção brasileira, mas ele vai continuar comandando o Fluminense. O presidente do Fluminense, que acabou de dar uma entrevista sobre esse assunto, Klaus Barbosa, acompanhou tudo de perto, já está aqui no telão, vai falar com a gente. O que ele disse, Klaus? Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Falou bastante coisa, viu? Primeiro, o Diniz vai conciliar os dois trabalhos, o Fluminense não revelou o valor, mas em uma nota oficial disse que vai receber uma quantia satisfatória, uma compensação financeira da CBF. No dia a dia, ele vai seguir trabalhando aqui no Fluminense, mas nas datas FIFA vai trabalhar na seleção brasileira. Não só ele, os auxiliares também, o auxiliar técnico Eduardo Barros, os preparadores físicos, também vão participar desse trabalho até a chegada do Carlo Ancelotti. Bom, a seleção vai disputar até o fim desse ano 6 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, nesse segundo semestre, né? E também tem outras possibilidades para o ano que vem, mais 2 amistosos. Além disso, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a possibilidade, na verdade, a certeza do Diniz na beira do campo em todas essas partidas do Fluminense até o fim do ano. Vamos ouvir. Foi passado um cronograma onde, ao final de agosto, ele vai fazer uma convocação para o período data FIFA e se apresenta no dia seguinte do jogo do Fluminense. Então, assim, ele não vai deixar de dirigir o Fluminense em nenhum jogo. Em todos os jogos que o Fluminense jogar, o Fernando Diniz vai estar no campo como treinador do Fluminense. Tomara que dê tudo certo nesse pagode aí, né? Agora vamos para o Maracanã, falar do jogão de hoje à noite, da Copa do Brasil. Ricardo Lai, como é que o Flamengo logo mais vai se apresentar aí para enfrentar o Atlético Paranaense? Ricardo Lai já está no Maraca. Fala, Escobar, boa tarde a você, um grande abraço a todos. É previsão de Maraca lotado hoje à noite para o jogo de ida das quartas de final contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Lembrando que no ano passado o Flamengo, na campanha do título, eliminou o Atlético justamente nessa fase de agora, nas quartas de final, com aquele golaço do Pedro de bicicleta. E hoje o centroavante é peça importante para o time, já que o Gabigol sente um problema no tornozelo direito e é dúvida, e outro possível desfalque é o zagueiro Léo Pereira, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Os dois não treinaram no campo hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Vamos ao campinho, a provável escalação do Flamengo do técnico Jorge Sampaoli: Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz, na esquerda o Ayrton Lucas. O meio-campo com Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, na frente Pedro e Arrascaeta. E a novidade no banco de reservas é o atacante Luiz Araújo, que está pronto para fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo, Escobar. Mais uma cara nova aí no Flamengo. Valeu, Ricardo Lai, direto do Maracanã. Hoje tem jogão. Vamos falar de Botafogo agora, o líder do Brasileirão. A gente foi até a cidade onde nasceu o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato. As primeiras pegadas de dinossauro descobertas no Brasil ficam na cidade de Souza, no sertão paraibano, a mais de 400 quilômetros da capital João Pessoa. O lugar não é lembrado apenas pelos animais que habitaram a região milhões de anos atrás. É a cidade do Tiquinho Soares, o nosso conterrâneo. Orgulho dividido por todos, especialmente pelo Nildo, o primeiro treinador do Tiquinho numa escolinha. Manda lá. Essa camisa, ela é muito especial, né? Essa camisa que ele me deu foi o artilheiro do Brasileirão, o homem mais conhecido como Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares! Eu fico feliz até por estar fazendo meus golzinhos ali, mas eu acho que é um trabalho mais coletivo do que próprio meu, dizer que eu sou artilheiro. Eu faço gols, perco também, dou assistência, mas eu acho que eu vou mais para o trabalho coletivo. Na infância, o Francisco era conhecido como Tiquinho por ser franzino. O apelido não justificava a força dele na hora de ajudar o pai no trabalho. Ele fazia massa e jogava pro pai dele. Era na enxada, meu amigo. Esse negócio de bitoneira não. A bitoneira era os braços.
Por isso que ele acho que ficou parrudo, né? O servente de pedreiro começou a construir a carreira no futebol. 11 clubes pelo Brasil, ainda sem passar por um time da Série A, até ganhar a chance de jogar em outro país. Tiquinho Soares jogou por 8 temporadas fora do Brasil. Em Portugal, ele defendeu o Nacional da Madeira, Vitória de Guimarães e o Porto. Teve uma rápida passagem pelo Tianjin Teda da China e ainda atuou pelo Olympiacos da Grécia. Em agosto do ano passado, voltou para o futebol brasileiro e escolheu o Botafogo. Ele foi um dos principais jogadores da reconstrução do Botafogo. E em 2023, o Tiquinho vive uma excelente fase. São 32 jogos, 21 gols, 10 deles só no Campeonato Brasileiro. Um conterrâneo meu, jogando no meu time do coração. Um super orgulho e a cidade toda torce por ele. O senhor também torce por ele, mesmo sendo flamenguista? Mesmo sendo flamenguista, eu torço por ele. Representa uma inspiração, um herói, né? E ele saiu daqui, desses campos, e hoje está onde está, né? E pode se tornar herói de outros botafoguenses se o time terminar o ano com um título. Sei do meu potencial, sei que no que posso ajudar. E o torcedor pode ter certeza que nunca vai faltar a garra de mim e determinação. A cada rodada, a cidade dos dinossauros vai se tornando um tiquinho a mais a cidade do artilheiro do Brasileirão. Luiz Soares, craque do Grêmio. Ter um astro como ele significa ouvir com frequência a seguinte pergunta: teve gol do Luiz Soares? Confirmado, Luiz Soares não começa a partida de hoje do Grêmio contra o Bahia. Ele sentiu essas dores, né, como a gente viu no aquecimento. Antes das quartas da Copa do Brasil em Salvador, o uruguaio não resistiu às dores crônicas no joelho. Ficou no banco. Dificuldade para o Grêmio, que no início do segundo tempo levou 1-0. Everaldo! Até que aos 49 minutos, teve gol do Luiz Soares. Cruzamento, o bola passou. Gol! Teve gol do Luiz Soares, sim. Peraí, esse não é o Luizito Soares? Realmente, esse aí é o cuiabano, mas o nome dele é esse, Luiz Eduardo Soares da Silva, ou seja, é o Luiz Soares brasileiro. 1-1 na Fonte Nova, e se perguntarem pra você, teve gol do Soares? Teve gol do Soares. E já esse confronto aí já virou rotina na Copa do Brasil. Era uma vez um furacão que teimava em importunar o urubu-rei, a ponto de deixar o bicho enfesado. Só que o pássaro também tem as manhas para driblar o vento. Asas poderosas. Na Copa do Brasil, esse duelo já tem uma história. Já teve o dia em que foi o rubro-negro do Paraná que terminou sorrindo. Finalistas da Copa do Brasil! Em outro, foi o poder carioca que predominou. Uma batalha impressionante de 2 jogos! Por força dos sorteios da vida, Flamengo e Atlético Paranaense passaram a se encontrar quase todo ano na competição. Foi assim nas últimas 4 temporadas. Cada clube se deu bem 2 vezes. O 5º confronto seguido começa hoje. Chega a ser engraçado, né? Toda hora caindo no mesmo duelo no sorteio, né? Mas faz parte do futebol, né? Com certeza vai ser um duelo muito difícil, né? Mais uma vez, né? Enfrentando o Atlético Paranaense. Sempre difícil também jogar lá na casa deles, que é um campo diferente do que a gente tem acostumado a jogar. Em 2019, no primeiro confronto dessa sequência, o Flamengo de Jorge Jesus empatou no jogo de ida das quartas de final na Arena da Baixada. Do Flamengo!
e empatou na volta no Maracanã. Acabou eliminado nos pênaltis. Bruno Guimarães classifica o Furacão para a semifinal da Copa do Brasil. Golaço de Pedro. Pedro! Em 2021, o cara a cara foi na semifinal. Empate em 2-2 em Curitiba e vitória do Furacão por 3-0 dentro do Maracanã. A vitória mais elástica desse confronto na Copa do Brasil. No ano passado, depois do empate sem gols no Rio, a classificação do Fla veio com mais um golaço de Pedro. Pedro! Que golaço! Para ser aplaudido de pé, que gol! Faz o artilheiro reverência. 1-0 e vaga garantida nas semifinais. No ano que terminou com o Flamengo campeão. Reforçando o retrospecto, então, em 4 anos seguidos, 2 classificações para cada lado e um título para cada lado. Mas é bom lembrar que teve o tri da Libertadores do Flamengo ano passado, conquistado sobre o rival paranaense. Só que, focando em Copa do Brasil, esse páreo não começou agora. O primeiro mata-mata entre eles na Copa do Brasil não é tão recente, mas também não faz tanto tempo assim. Foi em 2013 e decidido aqui no Maracanã. O estádio havia acabado de ser reinaugurado depois das obras da Copa do Mundo. E o embate foi numa final, a primeira final entre clubes no novo Maraca. Depois do empate na ida, 2-0 no Maracanã lotado. Hernani Brocador, autor do segundo gol, decretou o início da festa. 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Uma rivalidade, né? Criou uma rivalidade enorme das duas equipes. Atlético e Flamengo disputando competições importantíssimas, chegando em finais das competições, jogos muito difíceis, então é um duelo muito difícil para as duas equipes e vai vencer com certeza a equipe que errar menos. Vai ser muito difícil. Jorge Sampaoli disse que está empolgado para esse jogo, mas sabe que vai ser muito difícil. Sabe também que a torcida é cada vez maior no Maracanã e isso empurra muito o time. E isso também empurra muito o time. O Atlético é uma equipe muito forte, está sempre chegando nas finais aí. E o apoio da nação vai ser fundamental para o jogo. Acho que o jogo daqui é muito importante para o que vai acontecer no jogo lá. Hoje é o primeiro de 2 jogos. Só ao fim desse confronto vamos saber se a ave rubro-negra soube capturar o ciclone ou se o urubu nem conseguiu levantar voo. Maracanã lotado, festa das torcidas. Você vai ver ao vivo na Globo Flamengo e Atlético Paranaense depois de terra e paixão. Boa tarde para você. Amanhã a gente conta tudo aqui.